Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo Gomes Degen. Eu sou aluno do Observatório Nacional, atualmente fazendo meu doutorado. E hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa que eu venho desenvolvendo junto com meu orientador, Jorge Márcio Carvano. Bom, minha apresentação basicamente é dividida em 3 sessões. A primeira é onde eu apresento para vocês o modelo que nós utilizamos para essa análise. A segunda, eu falo um pouco sobre a seleção das nossas amostras. E, por fim, falo sobre nossos resultados e as discussões que nós tivemos nesses resultados. Por fim, eu abro para as perguntas. Bom, os estudos de mecanismos de absorção e de espalhamento da radiação é fundamental para interpretar as características físicas de asteroides. E há conjuntos de modelos matemáticos para descrever a interação da luz com materiais porosos e granulares. O modelo mais utilizado é o modelo de Hapke. Entre várias aplicações desse modelo, há um trabalho muito relevante na literatura, que é o trabalho de Kitazato e colaboradores, em 2008, onde ele aplica o modelo de Hapke, considerando o efeito de ocultação de sombras e a rugosidade macroscópica para o Itokawa, a partir dos instrumentos do NIRS Hayabusa. E eles utilizam como parâmetros livres o fator de assimetria, que é um parâmetro da função de fase, a ocultação de sombras, o parâmetro da rugosidade, o albedo de espalhamento simples e a amplitude e a largura do efeito de oposição. Só que quando a gente foi analisar como que foi aplicado esse modelo, nós percebemos alguns problemas na aplicação. Primeiramente, quando ele foi ajustar o efeito de oposição, ele fez isso dependente do comprimento de onda. Isso não faz muito sentido com o que a gente espera do modelo. Isso é um pouco inconsistente. Além disso, nos resultados, a gente pode perceber que tanto o parâmetro de assimetria quanto a amplitude do efeito de oposição, eles parecem constantes com o comprimento de onda. Só que esses dois parâmetros eles são dependentes das constantes óticas do meteorito. Das constantes óticas do material. Ou seja, eles vão variar com o comprimento de onda. Então, a partir dessas reflexões que nós fizemos, e considerando também os avanços que teve, por exemplo, depois do Kitazato ter publicado esse artigo, também teve uma correção a mais, que era a correção devido à porosidade. Então, a partir dessas discussões, a gente tentou aplicar um modelo de Hapke mais coerente com as hipóteses do modelo e também considerando os efeitos de porosidade. Bom, essa foi a escolha do nosso modelo. Nós consideramos o efeito de oposição por ocultação de sombras, o fator de porosidade e os efeitos da rugosidade macroscópica. Só que nós desconsideramos o efeito de oposição por retroespalhamento coerente, justamente porque das nossas escolhas para a aplicação do modelo é que ele fosse dependente apenas de parâmetros físicos. E nós não temos, até o momento, nenhuma correlação clara e boa que relacione o retroespalhamento coerente com parâmetros físicos da superfície do asteroide. Só que, para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro especificar as constantes óticas. Isso é feito a partir dos índices de refração médio do material. Nesse caso, a gente tinha de conhecimento de que o Itokawa tinha um melhor análogo, que era o meteorito Alta Amen. Só que esse meteorito só era o melhor análogo para o Itokawa quando desconsiderarmos o avermelhamento do asteroide devido ao interferismo espacial. Então, o que a gente fez basicamente foi obtemos as constantes óticas do meteorito e ajustamos o efeito de interferência espacial devido à presença de nanopartículas de ferro no asteroide. Então, esses foram os parâmetros utilizados no nosso modelo: o menor tamanho das partículas, o maior tamanho das partículas, o fator de preenchimento, a rugosidade macroscópica e o volume de ferro. Todos os parâmetros físicos da superfície do asteroide. Bom, o nosso modelo tem algumas limitações. Primeiro, o fator de porosidade ele é limitado apenas para valores do fator de preenchimento menores que 0,52. E já que a gente está trabalhando com
ótica geométrica, o tamanho das partículas não pode ser muito semelhante com o comprimento de onda. Então, a gente botou um limite inferior de 25 microns para o tamanho das partículas. Bom, então, a partir da escolha do nosso modelo, nós precisamos fazer alguns testes com relação a isso, né? Então, o que a gente fez foi avaliar como cada parâmetro influencia os espectros. Então, o que a gente fez foi, vamos colocar valores de referência aqui e vamos ajustar um a um para ver como que ele vai influenciar os espectros normalizados e não normalizados. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas basicamente o que vocês estão vendo aqui são os espectros não normalizados, fixando todos os parâmetros livres, com exceção de um. No primeiro caso, o maior tamanho das partículas, o menor tamanho das partículas, e assim por diante. Fizemos isso também para os espectros normalizados e para a curva de fase. Bom, nossa primeira estratégia, então, foi utilizar os espectros normalizados, fixando os valores que não vão influenciar no nosso ajuste. E também, o que a gente percebeu foi que tanto o menor tamanho das partículas quanto o fator de preenchimento, ele possui efeitos muito semelhantes nos espectros normalizados. Então, ajustar os dois ao mesmo tempo não geraria um resultado único e consistente. Portanto, nessa primeira parte, nós fixamos o fator de preenchimento em valores entre 0.001 e 0.5 e fizemos nossos ajustes considerando esses três parâmetros, né? O menor tamanho das partículas, o fator de preenchimento e o volume de ferro. Bom, agora a gente precisa falar um pouco sobre a seleção das nossas amostras. Basicamente, nós coletamos todos os dados no PDS. Esses dados já estavam calibrados e com informações sobre a geometria da observação. A partir daí, nós fizemos nossa seleção. Nós pegamos espectros obtidos entre os dias 17 de setembro de 2005 até o dia 15 de outubro de 2005. Esses espectros que a gente selecionou, eles precisavam ter todas as informações dos ângulos de incidência, emissão, ângulo de fase e latitude e longitude, ou seja, todas as informações geométricas da observação. Além disso, nós retiramos todos os espectros que possuíam um ângulo de emissão acima de 45 graus, para evitar possíveis sombras que interferiam nossos ajustes. Com isso, nós tivemos 16.607 espectros. Esse aqui é um exemplo de um ajuste que nós tivemos, fazendo todas as estratégias que eu disse anteriormente. A gente pode perceber que entre 0.8 até 1.4 microns, o nosso modelo ajusta muito bem. O problema é a partir daí. Só que isso é um dado conhecido da literatura. A partir de 1.4, nós temos uma pequena diferença mineralógica, ou também devido à calibração, entre o meteorito Alta-Amyan e o espectro de Itokawa. Bom, esse aqui foi um dos primeiros resultados que nós tivemos. Basicamente, vocês estão vendo aqui, são ajustes médios para todos os espectros, para o diâmetro efetivo, né, para o tamanho das partículas, para cada valor do fator de preenchimento. O que nós percebemos aqui é que há uma dependência linear entre esses dois parâmetros. Então, não daria para a gente simplesmente ter um ajuste único, tanto para o menor tamanho das partículas, como para o fator de preenchimento. Portanto, o que a gente escolheu fazer foi ver limites em que o menor tamanho da partícula e também para cada valor do fator de preenchimento. Então, a gente montou histogramas com o tamanho das partículas em função do fator de preenchimento. Então, nós temos 6 histogramas para cada valor de fator de preenchimento. E isso foi importante para a gente ver, por exemplo, os limites. O mínimo, a moda e o máximo do tamanho das partículas. A gente percebeu que os diâmetros variavam de 26 microns até 180 microns, com picos variando de 47 até 89 microns. Por outro lado, o volume de ferro não apresentou nenhuma dependência com o fator de preenchimento. E os valores que nós encontramos também se assemelhavam muito a outro trabalho já feito anteriormente, que foi o de Hiroi e colaboradores, que ele encontrou um intervalo de volume de ferro de 0,031%
para uma região mais clara e azul, e 0,069% para uma região mais escura e vermelha. No nosso caso, nós encontramos um intervalo de 0,020 até 0,053, que está entre esse intervalo que eles encontraram. O que a gente fez, então, foi projetar todos esses espectros, projetando por polígonos, né, as pegadas desses espectros, com os valores do volume de ferro ajustados. Nós fizemos isso para cada distância do asteroide, né, então nós montamos vários mapas de cor, e... Bom, é isso. A gente pode perceber aqui... Isso. A gente pode perceber aqui, talvez, já algumas possíveis correlações. Por exemplo, eu posso apontar aqui para vocês que aquela região central, que possui o maior volume de ferro médio, é a região de Lira Húmera, uma região que, pela literatura, a gente já sabe que possui um albedo baixo, é uma região mais escura. E a região que está mais azulada ali, um pouco à direita, essa aqui, é de todos os espectros, a região que tem um menor valor médio para o volume de ferro, e é uma região de alto albedo. Isso é consistente com o que a gente esperava. Bom, a partir daí, a gente precisava ajustar os outros parâmetros que faltavam. Então, para ajustar, nós utilizamos a relação entre o tamanho efetivo das partículas e o fator de preenchimento, que eu apresentei anteriormente, que era uma função linear, para eliminar o tamanho das partículas do ajuste. Então, nós fizemos ajustes com a reflectância não normalizada agora, e usamos como parâmetros livres o fator de preenchimento e o fator de rugosidade macroscópica. Só que, com um detalhe, nós limitamos nossas análises a ângulos maiores que 10 graus, para evitar justamente a contribuição do efeito de retroespalhamento coerente que nós não tínhamos adicionado no nosso modelo. Bom, finalmente, aqui estão todos os parâmetros que nós conseguimos ajustar para 6 regiões distintas. Eu podia falar um pouco mais sobre isso, só que estou com pouco tempo. Então, já que eu já falei um pouco sobre o volume de ferro, pelo menos eu vou apontar uma região específica, que é a MUSE-C, que foi a única região lisa que nós abordamos que nós englobamos nossos ajustes, e é justamente uma região que possui o maior fator de preenchimento, 0,39, bem acima de todas as outras regiões que são mais pedregosas. Bom, o que a gente está esperando, o que a gente deseja fazer agora, basicamente é analisar e avaliar como que o efeito de oposição, que nós não levamos em consideração no nosso ajuste, influencia aqui nesse caso, né? Então, o que a gente fez, o que vocês estão vendo ali, basicamente é uma curva sintética, uma curva de fase sintética, utilizando basicamente os parâmetros do nosso modelo para uma região específica. E o que a gente pretende fazer é basicamente fazer uma razão entre a curva de fase sintética para espectros acima de 10 graus, ou seja, fora da oposição, e fazer uma razão para espectros dentro da oposição. O que a gente espera encontrar é que acima de 10 graus, essa razão seja basicamente 1, linear, e dentro da oposição haverá uma pequena diferença. E essa diferença é justamente a contribuição do modelo que nós não do ajuste da correção de efeito de oposição por retroespalhamento coerente, que nós não levamos em consideração no nosso modelo. Então, e basicamente a partir disso, a gente quer avaliar como que essa diferença dentro da oposição ela vai variar dependendo da variação dos parâmetros do nosso modelo. E talvez compreender melhor a natureza desse efeito de oposição, que nós, até o momento, não temos clareza de que parâmetros que influenciam ele. Enfim, eu termino aqui, muito obrigado, e estou à disposição a perguntas. Muchas gracias por tu charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rodolfo? Pode perguntar, gente, não é porque eu estou nervoso que eu não vou responder, tá? Você não vale, você me pode perguntar todo dia. Tô brincando, tô brincando. Tá. Deixa eu ver. Basicamente, você tem 3 parâmetros que vocês mudam os valores, né? Que é o fator de preenchimento, o volume de ferro, né? E Na verdade, o tamanho da partícula, né? São 4
que influenciou a curva de fase, que você disse? São 4 parâmetros que a gente... Isso. E o parâmetro de rugosidade. Certo. Aí qual é... Tem algum parâmetro que faz que mude mais a curva que a outra? A gente fez alguns testes aqui que eu posso mostrar. E eu passei meio rápido. Então, aqui basicamente foi o que eu tinha dito, né? Eu fixei todos os parâmetros e fui modificando um a um. Então ali está a contribuição do maior tamanho das partículas, aqui do menor tamanho das partículas, do fator de preenchimento, da rugosidade e do volume de ferro. A gente pode perceber que o volume de ferro, nesse momento aqui, ele não tem muita influência. A gente pode perceber também que o parâmetro de rugosidade influencia bastante, né? O que a gente observa na curva de fase. O menor tamanho das partículas também, só que um pouco mais leve. E o fator de preenchimento, isso também em toda a fase, né? De 0 até 40 graus, não só na oposição. E o fator de preenchimento que a gente observa que tem uma maior influência até perto da oposição, mas também influencia um pouco fora, né? Então, cada um influencia de um jeito, um menos e outros mais, né? Mas então seria a rugosidade, né, e o fator de preenchimento. Que parece influenciar com mais intensidade, né? Aqui, inclusive, o próprio ângulo que faz da curva de fase, né? Ali é basicamente um pouco... A curva inteira se modifica. Aqui, o ângulo dessa curva está se modificando, né? E dentro da oposição é mais acentuada essa diferença. En las observaciones de Hayabusa, de Itokawa, no se llegaron a detectar, digamos, por la resolución de las cámaras, partículas tan pequeñas. Pero mostrar el gráfico ese final con las diferentes superficies. Creo que ahí, no sé, capaz que es partículas centimétricas, de centímetros son las que se detectan. El modelo de ustedes solamente considera partículas mucho más pequeñas. ¿Cómo se podría asociar esa rugosidad a la escala de lo que ustedes observan con esta macro rugosidad que se observa en estas imágenes? Basicamente o que a gente fez no começo, na verdade, aqui eu apresentei só um dos parâmetros, né, que é o menor tamanho das partículas, que no final das contas é o tamanho efetivo dessas partículas, né? Só que também há um maior tamanho das partículas, que a gente botou bem maior do que o menor tamanho das partículas, mas no final das contas a gente não percebeu, naquele momento, nenhuma influência com as partículas maiores, né? Basicamente, a gente variando o tamanho das partículas maiores dentro desses ajustes, não teve grande influência nem na curva de fase, nem nos espectros normalizados e um pouquinho nos espectros não normalizados. Então, basicamente, a gente tratou com os menores tamanhos das partículas, que era o tamanho efetivo delas, né? Médio delas. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, e eu não sei se eu respondi direito a sua pergunta. A gente pode conversar depois. Bueno, si no hay otra pregunta, le agradecemos nuevamente a Rodolfo.